Uma ocasião, eu estava lendo essa passagem agora há pouco, o Senhor Jesus viajando, e ele, cansado, parou à beira de um poço. Enquanto ele estava ali, ele viu que se aproximou uma senhora. E você sabe que Deus, você sabe que Jesus, quando ele nos olha, ele não nos olha como homem, como o ser humano nos olha. O ser humano olha a cor do nosso cabelo, o nosso corpo, a cor dos nossos olhos, o que fazemos. Deus, quando nos olha, ele vê o que nós somos. Ele vê o que você é. Deus, ele vê a nossa intenção. Ele sabe da intenção de cada um. Ele sabe o porquê que estamos aqui. Ele sabe porquê que eu estou aqui. É assim que Deus nos olha. Então, o Senhor Jesus, olhando aquela mulher se aproximar, viu o que as pessoas não conseguiam ver. Ele viu que ela estava trazendo um sentimento. Ele viu dentro dela um sentimento de frustração, um vazio. E quando ela se aproximou do poço, ele disse: filha, me dá um pouco dessa água. Justamente testando aquela pessoa, ou permitindo aquela mulher que reconhecesse a sua condição. E ali naquela conversa ele disse: olha, eu tenho uma água, e que se eu te der dessa água, ele disse a essa mulher, você nunca mais terá sede, nunca mais. E ela se interessou, ela disse: então me dá dessa água. E ele falava de uma água, segundo o Evangelho, uma água que era eterna, ela jamais teria sede eternamente. E foi quando ele perguntou pelo marido dela, e ela disse: eu não tenho marido. E ele disse, Jesus disse: bem disseste, não tenho marido, porque já tiveste 5. E este com quem tu estás não é o teu marido. Aquela mulher, ela era uma mulher vazia, uma mulher frustrada, decepcionada com ela própria, porque ela havia tentado ser feliz de várias maneiras, mas ela não havia conseguido. Teve um relacionamento, um casamento, que não deu certo, partiu para o 2º casamento, partiu para o 3º, para o 4º, para o 5º, até chegar ao ponto de desacreditar num relacionamento sério, e ela se tornou apenas amante. Por isso que ele disse: esse que está contigo não é o teu marido. Ela era uma pessoa vazia. Você sabe que nós, o ser humano, ele é dotado, ele é composto de corpo, alma e espírito. As pessoas sofrem, as pessoas vivem iludidas, decepcionadas, vazias, porque não têm esse entendimento. Elas pensam que elas só têm um corpo, e elas vivem, trabalham em função desse corpo, mas elas esquecem que o corpo não é o mais importante. Nós somos compostos de corpo, alma e espírito. O que é o corpo? O que é o corpo? O corpo é matéria. O que é o nosso corpo? 70% água, ferro. Ele veio do pó, e para o pó ele vai tornar. Ele requer cuidados, muito cuidado. Você tem que ir ao médico, buscar o seu médico, fazer exames de rotina. Você não pode ser aquela pessoa que diz assim: eu vivo só a fé, Deus é comigo. Deus é contigo para isso. Ele deu a capacidade, deu a medicina, deu condições de você cuidar do seu corpo. Então você tem que ir ao médico. Você tem que zelar pela sua saúde, você tem que zelar pela sua aparência, você tem que cuidar do seu corpo. Mas você não pode desprezar aquilo que você tem de mais importante, que não é o corpo. O nosso corpo, ele só tem uma função. O corpo humano só tem uma função. Qual é? Abrigar a alma.
ele é uma morada da alma. É como essa catedral. Ela tem uma função. Qual é? Abrigar os membros. É um lugar onde nós nos encontramos. Mas ela requer cuidado? Sim. Tem que se zelar por ela, tem que ter a manutenção, tem que ter... Enfim, sempre tem que estar sendo cuidada. Mas o mais importante não é essa catedral para Deus. O mais importante é o que está dentro dela, que somos nós. Quando a palavra de Deus diz que Jesus vem buscar a igreja, ele não vem buscar essa catedral. Nós estamos construindo o templo de Salomão. Por sinal, eu moro do lado, que privilégio. Eu acordo vendo o templo de Salomão, eu durmo vendo o templo de Salomão. Eu moro na catedral ali do Brás. E quando Jesus vier buscar a igreja, será que ele vai mandar um guincho lá em cima do templo de Salomão, falar, o templo é meu, e vai levar para o céu? É isso? Ele vai mandar um guincho buscar essa catedral? Não. A igreja somos nós, isso aqui vai ficar. Vão fazer disso o que quiserem fazer. Vai ficar isso aqui. O que eu quero mostrar é que tudo isso é importante e requer cuidado, zelo. Mas o mais importante é o que está dentro disso aqui. Tudo isso aqui é importante, mas o mais importante é o que está dentro disso aqui, que é a alma. A alma, você sabe, o corpo, ele não sente dor. Quem sofre não é o corpo. Quem fica emocionado não é o corpo. Quem sorri não é o corpo. O corpo é só uma morada. O sujeito pode estar muito bem fisicamente, aquele sujeito porte atlético, de repente ele passa ali, tem um piripaque, cai. Você vai olhar, mas como é que pode? Fisicamente ele está bem, mas a alma saiu, já era. Vai voltar para o pó. Perdeu toda a essência, toda a vida. A alma é quem sofre. A alma é quem se alegra. A alma é quem ama. A alma significa sentimentos. Por isso que quem se perde não é o corpo. Quem se perde é a alma. A gente não encontra na Bíblia Jesus dizendo, eu vim para salvar o corpo perdido. Não, para o corpo ele diz que é possível a fé curar o doente. Se a pessoa crê, ela é curada. A própria medicina, a ciência já chegou a essa conclusão que a fé contribui muito para que a pessoa se recupere. Mas ele veio salvar o corpo. Quem é insaciável é a alma, não é o corpo. Há um ditado lá fora, o seguinte, que quando a cabeça não pensa, quem é que padece? Então o corpo é só consequência daquilo que está dentro. A alma. Tem gente que diz assim, puxa, eu sofro, eu sou infeliz, eu sou triste porque eu não tenho nada. Se eu tivesse um automóvel, eu seria mais feliz. Se eu tivesse uma casa, eu seria mais feliz. Ah, se eu tivesse a minha vida estabelecida, se eu tivesse prosperidade. Tem gente que tem tudo isso e continua infeliz. Ah, se eu tivesse um casamento, essa mulher samaritana teve 5 e era infeliz. Precisou da água da vida. Ah, se eu fosse realizado no meu trabalho, na minha profissão. Tem gente, a gente tem exemplos aí, muitos, eu não vou dizer todos, mas os grandes desse mundo têm um final infeliz. Pessoas que fizeram história na arte, na cultura, no esporte, se envolveram com drogas, se envolveram com outras coisas, morreram como? Na sua maioria. Porque eram pessoas frustradas, tinham tudo, mas elas não conseguiram preencher. Porque eles não tiveram o conhecimento que a gente está tendo. De que nós temos que ter tudo, usufruir do melhor. Da melhor apartamento, do melhor automóvel, mas nós não podemos nos esquecer que para a gente usufruir do melhor, a gente tem que estar bem. O nosso interior tem que estar bem.
A nossa alma tem que estar saciada. Me faça entender? Sim ou não? Ela diz: se eu morar numa cobertura tal, eu vou me realizar. Tem gente lá na cobertura desse momento, passa a noite afogando as mágoas. São pessoas infelizes. A pessoa só se realiza, de fato, quando ela tem um encontro com Deus. É quando a alma dela se encontra. A alma está na busca, está buscando. O que me faz feliz? A balada, então vou para a balada. Aí sai da balada, volta para casa, pior do que antes. Durante a balada, a alma está dizendo: estou me encontrando. Quando ela volta para casa, volta vazia, vai precisar de outra balada. E ela vai. Outro começa: eu vou usar maconha. Daqui a pouquinho a maconha não me satisfaz. Eu vou passar para a cocaína. A cocaína não me satisfaz. Agora eu vou para o crack. E agora eu vou para o crocodilo, que é uma outra droga aí que destrói a pessoa em 2 anos. E por aí vai, porque a alma quer sempre mais. O sujeito se casa aqui, se casa ali, sai com uma aqui, sai com outra ali, e nunca se encontra. Vai sempre em busca de novos prazeres. A pessoa, quando tem a sua alma tratada, a pessoa, quando trata da alma, assim como trata do corpo, ela cuida do seu interior, ela se realiza. Ela se torna feliz. É aí que o mundo não entende. É aí que as pessoas incrédulas, lá no trabalho, na faculdade, não entendem por que muitos jovens de fé não precisam fazer o que eles fazem. E eles dizem: você não vive, você não curte a vida, você não faz isso. E o jovem: mas eu não preciso disso, isso não faz falta. Mas eles não entendem. Por que não faz falta para você e para mim faz? Porque a alma encontrou o que buscava, que é o Espírito Santo. Eu vos faço entender, realmente, eu estou complicando a coisa. Tem gente que precisa, para amar, precisa de fantasias. Quando a pessoa está bem, mas às vezes é uma fantasia. Um dia é super-homem, aí o super-homem não resolve, muda para Batman. Aí o Batman não resolveu, daqui a pouquinho é Robin, quando vê é Mulher Maravilha já. É o vazio de quê, pessoal? É o vazio da alma. Nós somos compostos por corpo, alma, espírito. Corpo, matéria. Alma, sentimento. Alma sofre ou sorri, se alegra, chora. Espírito, inteligência, raciocínio. É quando a gente prega sobre a fé inteligente. Você tem que buscar Deus aqui, ó. Não é aqui. Você busca Deus aqui e Ele trata disso aqui. Está escrito lá que Deus busca os verdadeiros adoradores. E os verdadeiros adoradores são aqueles que o adoram em espírito e em verdade. Adorar a Deus em espírito é aqui. Razão, inteligência. Quando a gente vai falar com Deus, você não tem que se preocupar em falar muito. Às vezes a pessoa joga palavras ao vento. Não. Você tem que falar com Deus, você tem que pensar o que você vai falar com Deus. Você tem que buscar a Deus em espírito, na inteligência, não na emoção. As igrejas por aí buscam a Deus na emoção. Por isso que você vê certas coisas que até envergonham o nome de Jesus. Esse tal de pula-pula, cair no chão, ficar estribuchando, isso não é o Espírito Santo. Isso é emoção. Eu costumo dizer que quando nós frequentávamos o pagode, o baile funk, o show de rock, a gente também tinha emoção. Pulava, cantava, rolava, ou não era assim? Sim ou não? É emoção. E tem gente que já não frequenta mais o baile funk, o show de rock, mas faz isso dentro das igrejas. Emoção. Que de Deus não tem nada, é apenas emoção. Ela é tomada por emoção e ela não se domina. Servir a Deus em espírito
é buscá-lo na sua inteligência, é saber a quem ele busca, com quem ele está falando, ainda que fale pouco, mas são palavras inteligentes, sinceras. Deus não vai ter a necessidade de filtrar as palavras, porque ela já saiu de uma pessoa que o busca na sua fé inteligente. Eu quero buscar o Espírito Santo, orar por você. Mas eu quero orar por você que diz assim: agora eu entendo por que eu luto tanto, por que eu busco tanta felicidade e continuo vazio, frustrado. Eu não consigo me realizar, porque só existe um que pode te realizar, é o Espírito Santo. O coração humano, ele não tem aos olhos de Deus aquela forma física que todos nós conhecemos. O coração humano tem a forma de Deus. Só ele entrando ali se encaixa perfeitamente. É quando você se completa. É quando você tem paz. É quando você pode transmitir o que nós transmitimos. Com lutas, problemas, dificuldades, mas ninguém consegue tirar aquilo que está dentro da gente. Porque Deus se encaixou ali perfeitamente. E é o que Deus quer. Ele quer entrar no seu âmago. Ele quer ocupar o lugar que pertence a ele, o âmago. Que às vezes está sendo ocupado pelo marido, pela esposa, pelo trabalho, por alguma coisa. Então você vai remover isso e vai dizer: esse lugar aqui é de Deus. Ele vai habitar e você vai se tornar uma outra pessoa. Uma pessoa cheia de paz. Uma pessoa cheia do Espírito Santo. Amém, gente? Fique de pé, por gentileza. O corpo, matéria. A única função é abrigar a alma. Alma, sentimentos, emoções. Emoções. Tem gente que vê a pessoa e se apaixona, amor à primeira vista. Vai se dar mal. Tem que ser aqui, o amor tem que ser aqui, ó. É aqui que é o amor inteligente. Aqui são sentimentos que são enganosos. Você sabe que a paixão é diferente, não tem nada a ver com amor. Paixão é um fogo de palha. Faz aquele fogaréu lindo, chama a atenção de todo mundo, os holofotes vão todos para cima, mas daqui a pouquinho, o amor é para sempre, é inteligente, faz a pessoa superar as dificuldades. Compreende? Eu quero convidar aqui à frente você que quer o Espírito Santo. Vem aqui à frente, você que necessita do Espírito Santo. Eu atendi um senhor, ele me disse o seguinte: Bispo Marcelo, a minha esposa estava com depressão, ninguém conseguia ajudá-la. O que é a depressão? É na matéria? É físico? Está onde o problema? Na alma. Por isso que ela pode ter o melhor marido do mundo, pode ter a melhor casa, não vai. Você vê que até nisso o corpo padece, porque às vezes a pessoa perde até o ânimo de se cuidar do corpo. Já não vai mais ao salão, não faz o cabelo, pode ver. O corpo é só consequência do mal ou do bem que está dentro dela. Aí ele disse: eu não sabia como ajudar minha esposa. Aí eu me lembrei que a esposa já tinha automóveis. Aí eu me lembrei, é o carro dos sonhos dela. Foi, tirou, não falou nada, foi lá, tirou o carro, comprou o carro, levou para casa, pôs o carro na garagem, subiu lá no quarto dela, onde ela ficava a maior parte do tempo, na cama, fez uma surpresa: está aqui a chave, olha o seu sonho aqui, está lá na garagem. Aí ele disse que a esposa ainda riu assim.
Só depois de 2 semanas desceu para ver o carro na garagem. Quando a alma está doente, a pessoa até se esforça. É como aquela pessoa que faz todo mundo sorrir. Todo mundo diz, poxa, você é muito engraçado, você arrebenta. Mas ela sabe que ela não é aquilo. Ela sabe, quando ela está sozinha, ela sabe. Ah, se o travesseiro dela falasse. Não é verdade? Feche os seus olhos, por favor.